Bem, gente, estamos aqui, ainda não é 7h30, mas já 3 minutos para 7h30, mas nós já estamos aqui com a professora doutora Ana Flávia Borba Coutinho. Nós temos aqui conosco o Marcelo Moura, aqui no lado direito, no lado esquerdo da tela, em cima, que está fazendo graciosamente essa transcrição, interpretação maravilhosa, é uma contribuição incrível que ele dá para a gente. Ele é do Nordeste, ele é do Rio Grande do Norte, né, Marcelo? E tanto que eu quero muito que você compartilhe com as pessoas que estão aqui hoje esse percurso da sua vida que é tão distinto, né, da média das pessoas que são brasileiras. E queria que você contasse um pouco também como é que você foi parar lá em Portugal, né? Porque você fez um movimento de busca e também de financiamento e tal. Então, minha querida, seja bem-vinda. Obrigado, Indes. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, Indes. Agradeço demais esse seu convite. Eu conheci o Indes, pessoal, na minha banca de defesa do meu TCC em processamento de dados em 99, Indes. Foi a época que eu estava concluindo o curso e vou falar rapidinho para vocês. Minha graduação em arquitetura na UFPB. E quando eu estava terminando o curso, eu senti a necessidade de fazer o curso de processamento de dados para agregar a minha formação. Então, eu fiz, né, quando eu estava terminando a arquitetura, eu resolvi fazer o curso de processamento de dados, né, também a nível de graduação, e foi quando o Indes foi convidada para a minha banca, porque meu trabalho era sobre acessibilidade à internet. Então, foi esse momento que eu me aproximei dessa temática da pessoa com deficiência, que não era falado aqui no Brasil. Então, esse meu trabalho foi baseado num centro lá de Portugal, certo? Eles desenvolviam. Então, a partir daí, eu fiz o meu trabalho, né? Foi muito elogiado, algo inédito aqui no Brasil. E eu comecei a enviar e-mails. Eu tinha muita vontade de estudar fora, fazer um mestrado fora. E comecei a enviar e-mails com minhas qualificações, meu currículo, e a pessoa desse centro, lá em Portugal, em Vila Real, recebeu meu e-mail, estava abrindo uma candidatura para uma pessoa colaborar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e eu costumo dizer que eu ganhei, né? Como se fosse uma loteria, né? Foi com 25 anos de idade, eu fui convidada para ir para Portugal, trabalhar lá no Centro de Engenharia de Reabilitação, né? Eu usava tecnologia para pessoas com deficiência, e foi uma experiência fantástica. O que era para ser um ano, a bolsa foi renovada, porque era uma bolsa da Comunidade Europeia, e isso acabou se transformando em 7 anos da minha vida, né? Então, foram várias conquistas. Lá eu comecei a lecionar, fui convidada para a sala de aula, então comecei a lecionar em 2004. Sim, eu fui para Portugal em 2001. Em 2004, comecei a lecionar, fiz também o mestrado, então tive sempre a preocupação de aliar o meu trabalho lá, né, que era num projeto de extensão de universidade, com a parte acadêmica, para que quando eu retornasse, né, eu continuasse com essa parte da academia, né, investindo nessa parte. Né? Então, fiz o mestrado lá, nessa área das tecnologias, vocês vão ouvir falar um pouquinho hoje. Fiz uma coletânea de softwares gratuitos na área de acessibilidade, certo? E retornei ao Brasil em 2008, né? Foi um momento de recessão mundial, né? Muita crise, corte de bolsas na comunidade europeia, e por escolha também, né, de nossa família, tivemos casos de doença de familiares, resolvemos retornar. Foi quando eu resolvi continuar meus estudos na área da pessoa com deficiência, e foi quando eu encontrei na psicologia social uma área que ia agregar muito à minha formação. Não é? Então, me candidatei ao doutorado na UFPB, aqui na Paraíba, e fiz justamente a minha tese, que é o que vocês vão ouvir falar hoje, né, agregando todas essas minhas áreas de conhecimento. Né? Então, eu pude trabalhar o uso do computador na psicologia, né? Eu tive o contato no meu núcleo, a gente trabalhava com desenvolvimento típico e atípico, né? Então, eu trabalhei com crianças autistas utilizando o computador, né? Observando principalmente a interação mãe-criança,
né? E conseguindo, assim, demonstrar que o computador pode ser promotor, né? Então, essa é a minha grande área de atuação, é a área de tecnologias assistivas, e hoje eu continuo lecionando, não parei desde 2004, e hoje tenho a oportunidade de ter montado um núcleo de tecnologia assistiva junto à universidade privada aqui de João Pessoa, Uniesp, né? Onde lá nós estamos desenvolvendo pesquisa e extensão nessa área. Né? Então, era um sonho poder trazer toda a experiência internacional, né? Toda a experiência de Portugal aqui para o nosso Nordeste, tá certo? Então, hoje vai ser o momento de partilhar um pouco desse meu trabalho com vocês, tá bem? Então, eu vou partilhar minha tela, tá bem? Preparei aqui um slide para nortear a nossa, né, comunicação hoje. Como o Índice falou, né? Vocês estão visualizando minha tela? Sim? Pronto. Como o Índice falou, né, o objetivo maior dessa fala seria para vocês, né, que estão aí no canal Science, que estão aí vislumbrando, né, uma atuação aí na pós-graduação e ingresso. Então, eu preparei uma apresentação onde eu vou reforçar muito a questão metodológica, né, todo o meu caminho metodológico. Sim, só um parênteses, o Índice estava na minha banca deste trabalho do meu doutorado, né? Então, foi muito bom tê-la, porque era uma pessoa, né, com vasto conhecimento aí, uma grande amiga, né? E foi muitos os cuidados, né, da acessibilidade garantidos. Vamos aqui continuar. Pessoal, a gente vai conversar hoje um pouco sobre a interação mãe e filho, filha com autismo, interação, inclusão e paz na família e comunidade, tá bem? Então, eu trouxe aqui um recorte da minha tese para que vocês pudessem acompanhar. Então, contextualizando um pouco, né, um dos elementos chaves desse trabalho foi o TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo, né, que nós resolvemos trabalhar junto com minha orientadora. No momento que houve esse convite, eu vi que ali seria um grande desafio, né, porque nós sabemos que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil, né, que é caracterizado por dificuldades em interação social e comunicação, comportamentos repetitivos, né, interesses restritos, e a gente está falando de um espectro, né, e como o próprio arco-íris tem as suas diversas cores no seu espectro, não é o mesmo sentido para o TEA. Então, a gente tem uma diversidade. Cada pessoa é única, cada ser humano é único, e ainda mais quando se fala na questão do TEA, certo? Então, a gente vai vendo que essa classificação evoluiu ao longo do tempo, né, justamente por essa complexidade que o autismo traz para a gente, certo? Então, ele possui uma etiologia diversa, há diversas pesquisas mundiais, né, querendo trazer aí, né, estudos, né, científicos que tentem trazer uma luz aí para essa etiologia. Os graus de comprometimento são variáveis, né, e o objetivo maior da gente era tentar trazer elementos que pudessem entender como se dá essa interação social de crianças autistas, né, sabendo que seria um desafio. E aliando a isso o uso do computador como uma ferramenta, né, muito aliciante. Então, nós sabemos que o autismo, o pioneiro no estudo foi Kahneman, então, desde 1943, né, ele é um psiquiatra, e ele começou a observar características semelhantes em algumas crianças. Então, desde então, né, diversos estudos vêm sendo, assim, desenvolvidos na temática do autismo, certo? Atualmente, eu queria deixar esse slide aqui para que vocês tivessem uma atenção, certo? Porque meu trabalho, ele foi defendido em 2012. Então, eu vou deixar o link para vocês consultarem, né, o documento, mas é importante, quando vocês tiverem acesso a esse tipo de material, vocês terem atenção com as informações. É porque, por exemplo, lá eu uso o DSM-4, que era o que estava em vigor. Hoje já estamos no DSM-5. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de informação quando a gente está fazendo ciência, pesquisa, não é? Para a gente não incorrer em um erro aí de utilizar algo que já foi, né? Então, a gente precisa se atualizar sempre, certo? Então, a atual classificação, né, que é o DSM-5, ele traz justamente esse termo, transtorno do espectro do autismo, trazendo grau de comprometimento para a criança que é diagnosticada com autismo, né? Então, ela pode estar no nível 1, que seria um autismo leve, o 2, o moderado, ou o 3, o grave,
certo? Então, são novos critérios de diagnóstico que a comunidade científica, né, trouxe, e eles consideram esses dois comprometimentos maiores, que seria deficiência social e de comunicação, e o segundo, interesses restritos, fixos, intensos e comportamentos repetitivos, tá bem? Então, fica aqui esse alerta que lá na tese tem o DSM-4, mas nós já estamos no DSM-5, tá bem? Então, nós procuramos nesse trabalho, né, já que eu estava inserida num doutorado em psicologia social, meu núcleo trabalhava com desenvolvimento típico e atípico, e nós tomamos como referência, né, de base teórica, a perspectiva da interação social dos estudiosos da linguagem, certo? O núcleo trabalhava com a questão da filmagem, né? E nós trabalhamos com a filmagem da interação mãe e criança em duas situações, brincadeira livre e uso do computador. Né? E a partir daí a gente observar os episódios comunicativos dessa mãe, né? E os comportamentos também dessa criança, né? Sabendo que a gente está falando de uma díade, né? Onde a criança é um ser ativo. Ele não apenas recebe o estímulo, né? Mas ele também pode sim, né? Iniciar aquela comunicação, enfim. Então, um dos grandes nomes aí, que são um dos grandes precursores dessa perspectiva é Vygotsky, né? Nosso querido Vygotsky, a leitura dele é fantástica, então quem for trabalhar aí com pessoas com deficiência, né? Vygotsky traz muita colaboração, e nós tomamos aqui como referência um conceito dele, que fala do ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, né? Então, o que é que ele acredita? Como nós vemos aqui numa imagem, né? Eu tenho uma imagem de um adulto, não é? E um círculo, e ele dando a mão a uma criança que estaria dentro desse círculo. Então, qual o significado que a gente tem aqui? A partir da interação do adulto com a criança, essa criança, ela vai se desenvolver a partir do estímulo que esse adulto, não é, tiver fornecendo a essa criança, porque essa criança tem um limite de desenvolvimento, não é? Até certo ponto ela poderia se desenvolver, né, sozinha, mas ela precisa dessa interação para ela se desenvolver. Então, nesse caso, a gente vê aqui forte o papel do mediador, não é? Então, é muito importante. Não adianta eu querer dizer a vocês, tem softwares fantásticos, né, de promoção, direcionados para o autista e tudo, mas o forte aqui é o que a gente vai chegar no final da apresentação, trazendo um spoiler, né? Que o forte aqui é o papel do mediador, né? Então, como é que essa mãe está interagindo com essa criança, né? Então, isso aí foi observado durante o trabalho. Então, nós também trazemos como elemento forte nessa mediação o computador, né? O computador está presente no nosso dia a dia, ainda mais agora, nesse momento, né? Estamos aqui, que bom, cada um em suas casas aí, né? Numa pandemia, mas estamos interagindo. Então, isso é uma realidade, né? E essa ferramenta, ela pode auxiliar no processo de aprendizagem, tá bem? O autista, a criança que tem TEA, ela possui habilidade com artefatos tecnológicos, né? Tem crianças que são extremamente autodidatas com essas tecnologias e até desenvolvem habilidades que podem ser até utilizadas no futuro, né? Vamos pensar aí na empregabilidade de uma pessoa com autismo, por exemplo, certo? Então, nós pegamos esse elemento também do uso da tecnologia, certo? E o nosso foco também, quando a gente trabalha com pessoas com deficiência, é a gente identificar as habilidades, certo? Porque o diagnóstico, o rótulo, claro, era um critério de inclusão para pesquisa, né? Que a criança tivesse aquele diagnóstico fechado, mas quando se trabalha, esse mediador deve identificar as habilidades dessas crianças, os seus gostos, suas preferências, né? Isso é importante para que essa tecnologia chegue para aquela criança dentro de um universo que ela vai se sentir interessada em trabalhar também, né? Então, esse mediador, ele vai ter que utilizar estratégias para estimular essas habilidades, não é? Então, falando especificamente da tese, certo? A tese teve como título Interação Mãe-Criança Autista em brincadeira livre e uso do computador, certo? Já já eu coloco lá o link para vocês terem acesso, tá? Tá no repositório da UFPB de acesso. O objetivo geral foi analisar a interação mãe-criança autista em situações de brincadeira livre e computador, e específicos, apreender as concepções maternas sobre o autismo,
identificar e comparar os estilos de comunicação da dia de mãe e criança autista em situações de brincadeira livre e computador, e verificar as estratégias utilizadas pelas mães para estimular o interesse da criança nas atividades, tá bem? Como é que foi essa pesquisa? Os dados foram coletados nas residências dos participantes, né? Eu tive acesso a um grupo de mães, né, que se reuniam numa associação aqui de João Pessoa, né, de pais que apoiavam aí as crianças autistas, e conversei com elas e senti essa abertura, convidei para o meu estudo e consegui 4 dias de crianças, mãe e criança, né, tinha que ter o diagnóstico fechado e tinha que ter como critério de inclusão a idade entre 4 a 6 anos, porque eu entendia que a criança já poderia ter uma certa habilidade motora de uso do mouse, por exemplo, tá certo? Então, como é que foi feito? Foi feito um contato inicial, onde foi feita uma entrevista semi-estruturada com essa mãe, né, para conhecer as suas concepções, como foi sua trajetória aí né, quando recebeu o diagnóstico, por exemplo, a gente vai ver mais à frente os dados. E depois disso, até para eu ganhar um pouco de familiaridade com aquela mãe, aquela criança, né, entrar na casa dela, começar a fazer a pesquisa, e depois foram agendadas outras sessões fílmicas, certo? Então, eu filmava a interação. Então, convidei aquela mãe a brincar com seu filho, como ela brincaria normalmente, certo? Então, ela foi feita 2 sessões cada dia, 2 sessões em brincadeira livre, tudo filmado, né? A gente sabe que tem um viés aí do pesquisador, no caso eu, estar presente com artefato, mas isso é um viés de pesquisa que vai acontecer, né? Mas a gente faz o possível para que isso não atrapalhe, né, aquela pesquisa, né? E depois que foi feita essa 2 sessões na brincadeira livre, o que é que foi feito? Foi elaborado um software para cada criança, certo? Justamente identificando essas habilidades, os gostos, as preferências, os objetivos, o grau de desenvolvimento daquela criança, né? E foi feito um software para que ela pudesse ter a 3ª e 4ª sessão no computador, usando o computador com aquele software que foi pensado para ela, certo? Essas sessões tinham, em média, 20 minutos, né? E na hora de transcrição, né, considerava os 10 minutos. Essa transcrição, existe toda uma metodologia por trás, certo? Eu não vou me estender nesses detalhes, vocês podem consultar mais na tese, mas é bem trabalhosa porque a gente tem que fazer a transcrição não só da fala, mas toda a expressão. A gente sabe que a criança autista muitas vezes não é verbal, então um olhar significa muito, né? Um toque, né, um sussurro, tudo isso tem um significado muito forte, né, nesse público que estávamos trabalhando, certo? Para analisar essas entrevistas, né, que foi o primeiro instrumento utilizado, a gente utilizou Bardan, né? Bardan é muito interessante, vocês vão ver aqui as categorias e subcategorias que vieram dessas entrevistas, certo? Então, após essa entrevista e as observações sistemáticas das 2 primeiras sessões, elaborou-se o software, como eu expliquei para vocês, que foi utilizado nas 3ª e 4ª sessão, certo? Então, essa análise das filmagens, né, foram elaboradas categorias, subcategorias, identificando os estilos comunicativos maternos, certo? Os comportamentos comunicativos das crianças, a continuidade ou descontinuidade daquele episódio interativo, certo? A frequência também que aqueles episódios aconteciam, né? Então, dia a dia, isso foi muito, né, um trabalho bem árduo, certo? Um trabalho que você pega 10 minutos de filmagem, né, muita informação que tem que ser categorizada, tá certo? Então, os instrumentos, só resumindo, foi um questionário sociodemográfico, entrevista semi-estruturada, filmagem brincadeira livre e computador. Aplicamos também um instrumento que se chama CARS, Childhood Autism Rating Scale, certo? Pode ser aplicado não apenas por psicólogos, que não era o meu caso, né? Então, nós aplica-se aos pais, e o objetivo desse instrumento é a gente ter o nível de gravidade e comprometimento no autismo daquela criança, tá bem? E, além disso, nós elaboramos um software para cada dia e, no final, também fizemos uma coletânea de alguns softwares gratuitos que poderiam
servir aí de instrumento para essas famílias, né, e outras pessoas que pudessem ter acesso ao material, tá bem? Isso já é uma continuidade do meu mestrado, que o meu mestrado em Portugal eu fiz uma coletânea também de software, mas eram para várias deficiências, e nesse caso a gente focou no autismo. Então, trazendo aqui os resultados daquela entrevista semi-estruturada, certo? Nós categorizamos com Bardan e trouxemos aqui algumas categorias, tá bem? As categorias que resultaram foram concepção do autismo, o diagnóstico, como foi a luta da mãe, né, em buscar esse diagnóstico da família, os interesses motivacionais dessa criança autista, o tratamento que ele utilizava e o projeto de vida. Né? Então, se faz uma leitura de todo aquele material e vai se identificando aí as categorias e trazendo os recortes das falas, né? Observando também a concorrência, né? A porcentagem. Então, a gente fez todo esse estudo tendo como base Bardan. Então, o que é que se observou? Por exemplo, a nível de concepção, que o que é que a mãe dizia? Que ele não iniciava a fala, né? Então, foi observada essa questão da linguagem, né? O psicomotor, né? Sabe que é um dos comprometimentos do autismo. Então, a criança não pegava a uva, não apertava na boca, não pegava no lápis com 4 anos. Né? A questão afetiva, né? Que a mãe sentia. Nunca pediu para ir para o meu braço. Né? Ela dizia assim. E outra mãe dizia, o olhar começou a faltar. E as AVDs, que são atividades de vida diária, né? A mãe observava que para tomar banho só, vestir uma roupa só, sentia que a criança não conseguia, né, ter essas habilidades. A nível de diagnóstico foi muito rico, né, porque a gente sabe que é uma luta muito grande para fechar o diagnóstico, há muita preocupação do diagnóstico precoce da criança autista, né, para que essa estimulação aconteça o mais rápido possível. Certo? Então, o que é que a mãe relatava? Na subcategoria desconhecimento da síndrome, né? Quando a mãe observou aqueles sinais, ela muitas vezes dizia, não conheço ninguém autista, não tinha ouvido falar, né? Sobre o processo de diagnóstico, elas falavam que teve uns 4, né? Passava pela psicóloga, neuro, fono, TO. Então, a gente vê como é árdua essa busca para fechar um diagnóstico. E a aquisição de conhecimento, elas buscavam, né, muitas vezes na internet, e elas diziam assim, bastou ler uma página na internet e era ele todinho, né? E outras diziam, fiz uns cursos. A gente sabe, né, que muitas mães, né, de crianças autistas, elas buscam muito esse conhecimento, é de admirar, né, como elas buscam cursos, certificação, buscam, assim, né, ter todo o conhecimento para lidar com essa questão, né, muito louvável isso. A questão também da aceitação, elas falaram, né, que umas aceitaram muito rápido, outra disse nunca neguei, e eu achei muito interessante quando uma falou, né, que foi difícil, mas ela disse que quando o diagnóstico chegou, ela disse, agora eu tenho um norte para ajudar meu filho, né. Então, vocês vão vendo que todos esses elementos fizeram com que a gente tivesse, né, tivesse observando ali na nossa coleta os dados que a gente tinha na literatura, né, que a gente ouvia e ali a gente estava vendo, né, os atores falando sobre esse processo, certo? Depois nós temos interesses motivacionais que ela observava na criança, né? A escola, que eles gostavam, né, de estar na escola, gostavam de artefatos tecnológicos, né? Falaram que havia muita televisão, a habilidade era no computador. O outro falava que o atrativo é livro, né? Tinha uma das crianças que foi autodidata, começou a ler sozinho, e a música também. Certo? Sobre o tratamento, uns falaram aí de diversas, né, terapias que utilizavam, diversos instrumentos, o TIT, né? Alguns tomavam medicamentos, certo? E como projeto de vida, uns diziam que preocupa, né, com o dia que não puder cuidar dele, né? A gente sabe a aflição que muitas vezes os pais sentem, né, de ter uma incógnita de como será esse futuro, não é? Muitas vezes espera que um irmão cuide, enfim. Né? Outra dizia, sou realista, não espero tanto dele. E outros tinham a visão mais positiva, não me preocupo com o futuro, não, e que ele tem melhorado a cada dia. Então, é só um recorte para vocês terem uma ideia, e vocês podem consultar mais aprofundadamente esse sistema de categorização, tudinho, lendo Bardão, se aproximando da tese.
certo? Prosseguindo na filmagem, né, como eu falei, foram filmagens em brincadeira livre e computador. Então, a partir desse entrevista semi-estruturada, né, e essas 2 sessões na brincadeira, eu consegui ter elementos para pensar em algum programa para aquelas crianças. Então, cada criança teve um programa específico, eu estou mostrando aqui um exemplo de um, bem simples, né, uma tela dividida em 6 botões, né, 3 acima, 3 embaixo. Cada botão desse eu consigo colocar um elemento que eu quero trabalhar com a minha criança dentro daquelas habilidades e interesses que eu já tinha observado e que a mãe relatava que ela tinha. Então, a questão dos números. Então, quando eu clicasse aqui no número e abrir outra tela com 6 botões com aqueles números. E a partir daí eu poderia trabalhar. No caso, foi pensado para que aquela mãe trabalhasse com sua criança. Tá bem? Então, nesse caso, quando ele clicasse, por exemplo, aqui nos animais, né? Dependendo da criança, eu poderia colocar a foto do animal, eu poderia colocar, como está aqui nesse exemplo, o nome do animal em letras maiúsculas, né? Que sempre se usa a letra bastão. Se a criança fosse mais desenvolvida, eu poderia colocar o cachorro é preto, tem a língua vermelha, e assim sucessivamente, ou apenas o som do animal quando fosse clicado. Então, a gente vai observando que tiveram diversas possibilidades, né, de trabalho desse esquema e desse software básico, onde eu pude trabalhar, né, diante do interesse de cada criança que estava participando lá da pesquisa, certo? Então, esse software é levado, a mãe, né, vocês veem que é muito fácil, intuitivo de trabalhar com ele, né? Se eu clicar nessas bolinhas vermelhas que estão aqui no centro, volta para a tela inicial e a criança pode interagir com outros botões, tá bem? Então, com essas filmagens, né, na categoria de brincadeira livre e computador, a gente foi categorizando, né, com essa metodologia utilizada lá no núcleo, que a gente tinha que observar as questões de interação daquela mãe e da criança, certo? Então, por exemplo, a mãe na brincadeira livre, aqui nesse quadro rosa, né, ela utilizava muito a requisição, a de A e B. Né? Então, ela pedia muito, né? Ela tenta facilitar a inserção da criança no episódio pedindo a ela, né? Me dê isso, me dê aquilo, pegue aquilo, né? E muitas vezes a mãe utiliza outra estratégia que é a diretividade, certo? Que é quando ela tenta direcionar, mas de uma forma mais incisiva, né? Querendo, né, que a criança realmente faça e direcionando a ação daquela criança, certo? Então, foram observados na DIA de C e D, e o suporte de apoio na DIA de A, B, C e D. Então, a mãe tinha aquela tendência na brincadeira livre de ajudar aquela criança a realizar as atividades, né, da brincadeira. Como foi no computador? Houve também a requisição da DIA de A e B, diretivo da C e informação da D. Era uma criança que já tinha um autismo mais leve, né? E ela tinha necessidade de informar mais, de conversar mais com aquela criança. Então, a estratégia dela era equivalente ao desenvolvimento, né, daquela sua criança, certo? E o suporte de apoio no computador era de que forma? Era a tendência da mãe de colocar a mão no mouse em cima da mão da criança para direcionar, né, a utilização ali ou ir para determinado local que a mãe achava que era o local. Né? E a gente observava muito essa questão, né? Os dois observavam que o foco de interação era o mouse, então os dois tinham a tendência de ir trabalhando com esse mouse, né? Então, em alguns momentos, a criança tirava a mão da mãe e pegava no mouse, como quem diz, é aqui que eu vou, tá bem? Então, o que se tem dessa análise, né? Que o mediador deve ser orientado sobre como utilizar esse computador de forma a não inibir a ação da criança, né? E não exercer uma diretividade não verbal intrusiva, né? Porque isso eu passo a não ser diretiva e passo a ser intrusiva e quebro aquela interação com a minha criança. Então, esse é um aspecto bem delicado. Vocês podem ver mais detalhes lá na dissertação. Isso tudo que eu falei foi em relação à mãe, né? E a criança, como era que ela recebia todos esses estímulos aí maternos, nessa interação em brincadeira livre e computador? Na brincadeira livre, muitas vezes uma verbalização ininteligível da de A, C e D, né? Então, era uma inquietação, como se ela quisesse fazer algo e não conseguia.
e a execução da atividade na B, C e D. Que as estratégias maternas resultaram em uma interação participativa na maior parte do tempo, né? Então, a mãe utilizando essa diretividade, chamando a criança com as requisições, trazia a criança para aquele episódio interativo, né? Porque muitas vezes a criança autista tende a ter um isolamento, mas a mãe conseguia através dessas estratégias, né? E no computador, como foi a reação dessas crianças? Foi bem variável. E trouxe uns dados bem interessantes, né? Uma verbalização espontânea, né? Então, no software, quando ele falava cachorro, a criança tinha a tendência de também repetir a verbalização ali, ou ler antes, que seria a verbalização espontânea, ou na segunda categoria aqui, a sincronização, quando a criança lia junto com o programa, né? Quando ela observou que o programa, quando clicasse, lia, ela tinha a tendência de ler. Então, a gente vê, né, que vai incentivando, de alguma forma, né, a oralidade dessa criança. Em alguns casos, a verbalização ininteligível, né, quando ela queria realizar outra atividade, a gente observava, né, nesse episódio interativo. Houve, sim, demonstração de afeto. Olha que bacana, né? Então, se observou que a criança olhava para a mãe e sorria. Quando a mãe pedia para fazer algo e a criança conseguia, né? Ela via que tinha sucesso naquela atividade e gerava ali um sorriso, né? Um momento de afeto, né? Que bom. Comportamento repetitivo, né, que a gente sabe que é uma das características do autismo, e muitas vezes ele deve ser bem controlado para que o computador não seja tido como uma ferramenta que vai incentivar ainda mais esse comportamento repetitivo. E era o quê? É ele querer sempre acessar aquela parte ali do programa que era de maior interesse dele, né? Então, a tendência é ele explorar tudo e depois ele focar apenas em um elemento ali que lhe chamava mais atenção. E foi observado também a não execução da atividade, né? Tinha uma criancinha que tinha uma certa dificuldade motora de uso no mouse, né? E a gente também observou, né, que muitas vezes se diz que a criança autista está mais isolada, não inicia o episódio interativo, né? Ela tem mais dificuldade em iniciar, por exemplo, uma conversa, né? E nesse caso se observou que no computador ela iniciou, certo? Algumas dias iniciaram. Então foi um estudo assim bem rico e permitiu a gente, né, observar diversos momentos de atenção conjunta. A atenção conjunta é um elemento muito importante na interação, certo? Que é quando eu chamo, olha ali a luz, eu olho para a luz, olho para a criança olha para mim e olha para a luz. Então, ele está demonstrando que tem uma atenção conjunta e um terceiro elemento que eu estou chamando ele para observar. Tá certo? Isso foi observado que aconteceu, isso é muito importante no estudo da interação social, né? Foi observado na brincadeira livre e no computador de forma primária, quando a criança e mãe olhavam para o objeto, quando a mãe e a criança se entreolhavam e sorriam, né, naquela demonstração de afeto, ou quando a mãe e a criança olhavam para o mouse, né, porque a criança estava com a mão no mouse, a mãe botava a mão em cima, a criança olhava, a mãe olhava, né, e o elemento ali, motor ali daquela interação era o mouse, né, então mostrava que ela estava tendo uma compreensão, né, e queria, teve esse episódio de atenção conjunta em alguns momentos. Então, qual seria o desafio, né, nesse estudo? Seria estimular a criança a focar a atenção não apenas no objetivo do programa, mas também perceber o mediador como um agente intencional, né? Então, isso era muito bom, quando a criança não só ficava no seu mundo, naquele programa, né, querendo dominar o mouse, mas quando ela percebia que havia, sim, ali a mãe, né, como mediadora de tudo, certo? Continuando, né, nós observamos, já chegando aqui na parte das reflexões finais, que as mães, na maior do tempo, foram responsivas, acariciavam seus filhos e os apoiavam na execução das atividades, né? Os comportamentos reforçam os pressupostos da perspectiva da interação social dos estudos da linguagem, de que a relação mãe-criança é um pilar na promoção da interação social.
né, e que é construída através da troca entre os parceiros. Então, por isso que nós escolhemos, né, esse estudo focando na relação mãe-criança, sabendo a importância que essa relação tem para que ela seja alargada para uma interação social, né, maior. E também foi muito importante essa elaboração de coletânea de software, né, que nós fizemos. Outras reflexões. Temos um marco legal brasileiro avançadíssimo na área de pessoas com deficiência, né? Ouvimos a Denise até comentar ontem, mas é uma lacuna, né, entre legislação e realidade, né? Uma lacuna cultural de serviços públicos destinada a pessoas com deficiência, né? O que dificulta essa prática de vivência dessa inclusão, não é? E também, muitas vezes, a dificuldade em fechar o diagnóstico de autismo, né? Por causa dessa variabilidade e muitas vezes essa formação especializada, né, do profissional, e é importante essa identificação precoce. Então, estudos como esses, né, vão permitir uma maior divulgação dessas questões relacionadas ao TEA, o entendimento dessas interações, né. O que é que se percebeu, né, como estudos que poderiam, né, serem avançados, né, depois dessa defesa, né, adentrar em estudos de casos específicos, por exemplo, com pais, né, a gente vê poucos estudos que trazem a relação pai e criança, e também a questão da pandemia, inclusive nós fizemos, né, recentemente um questionário para identificar como é que estavam, né, essas interações sociais em tempos de isolamento social, né. Então, apesar da ampla diversificação que o autismo apresenta, a gente concluiu que pode sim se alcançar um avanço no seu desenvolvimento, utilizando essa questão do próprio uso da tecnologia, né? Porque o computador é hoje e é no futuro, né? O nosso presente, a nossa vida está aí dentro da tecnologia, certo? Então, tão importante quanto a tecnologia é a mediação, tá certo? Então, nesse trabalho, o que ficou muito forte foi essa questão, né? Apesar de eu ter uma formação inicial na tecnologia, né? O que é que eu observei com a psicologia social? Que o papel do mediador é fundamental. Seja ele uma mãe, um pai, seja ele um irmão mais velho, né? Seja ele uma professora na escola, seja ele um gestor no ambiente de trabalho, não é? Porque nós temos que observar que não existem só crianças com deficiência, né? Isso vai acontecer em todos os estágios da vida e que bom que ele consiga ter uma inserção social, né? Que tem um trabalho, né? Isso é muito importante. Certo? Então, essa mediação materna, né, que é a base, se ela for bem desenvolvida e trabalhada, vai trazer, né, muitos ganhos para essa criança, né? E vai trazer ganhos para essa família e trazendo aí esse elemento que a gente busca aqui nessa conversa, né, dessa semana toda, em busca da paz, né? Então, são esses elementos que são importantes, porque incluir é buscar a paz, né? É lutar por uma sociedade não capacitista, que a gente ouviu muito bem, Isabel Maior, uma referência, né? Conversar um pouco conosco sobre essa questão do capacitismo, que nós vivemos numa sociedade onde queremos e só olhamos para os que são capazes, né? Então, e as pessoas com deficiências, né? Então, isso tudo precisa ser trabalhado para que haja uma harmonia na família e na comunidade. Certo? Então, essa foi a apresentação que eu trouxe, né, no sentido de mostrar para vocês essa questão metodológica das escolhas que foram feitas, né? Lembrando que foi um caminho árduo, né? Porque a gente sabe que há sempre uma conversa com o orientador, aí a gente vai para a banca de qualificação e vão surgindo aí ideias, ajustes, outros olhares, né? E tudo isso vai amadurecendo, né? E só lembrando que quando eu fiz esse doutorado, eu estava grávida da minha terceira filha, quando eu estava no doutorado, então já foi um impacto, né? Mas a defesa foi ótima, foi um trabalho muito elogiado e que me trouxe muitos frutos, né? Eu me aproximei mais da questão do autismo e hoje em dia eu estou, como eu disse a vocês, coordenando um núcleo na área de tecnologia assistiva, onde um dos focos grandes de trabalho é a questão da promoção da interação social da criança autista. Tá bem? Então, eu acho que eu deixo aqui o índice em aberto para que você quiser fazer alguma intervenção ou alguém queira tirar alguma dúvida, eu estou aqui à disposição, tá bem?
eu vou parar aqui minha partilha. Depois que eu estava lá, eu fiz uma grande amizade com um professor que me convidou, o engenheiro Francisco Godinho, né? Se tornou um grande amigo até hoje, né? Eu sempre tive essa postura de deixar as portas abertas por onde quer que eu estivesse, né? Saber entrar e sair, né? E uma vez ele conversando comigo, ele disse: Ana, você pensa que as pessoas não leem os e-mails que recebem? Pois você sabia que o seu e-mail chegou lá no Ministério de Ciência e Tecnologia e que se você não viesse para cá, o Jorge ia chamar você para ir lá para Lisboa? Olha só. Olha só. E a partir daí, Windes, eu continuei. Sempre que eu precisar, inclusive no doutorado, eu fiz contatos, eu envio e-mails, porque eu sei que as pessoas leem. Claro, E é assim que a gente vai construindo esses networks, a gente se apresenta, a gente diz nossos objetivos, nossos propósitos, né? com Eu acho, certeza. acho fantástico. É importante essa sua fala, né? Nesse sentido de criar esse network e não ter receio, né? Não. Isso. E também uma questão que eu ia comentar diante de sua fala é quando eu estava construindo meu projeto, né, teve um professor em sala de aula, né, nas aulas do doutorado, que ele perguntou qual era o meu trabalho e tudo, eu falei, eu toda animada, né, muito empolgada, e ele chegou e disse, seu trabalho não vai dar certo. Eu fiquei assim, eu disse, Aí ele disse, não vai, porque você não vai encontrar pessoas que aceitem fazer parte do seu estudo. E na hora eu disse, não, eu vou conseguir. E aquilo me trouxe ainda mais força, né? E olha que eu encontrei pessoas maravilhosas, né? Pessoas que até hoje eu tenho uma amizade, né? Mães e associações que me fizeram também criar esse meio aí de contatos com pessoas na área do autismo, né? Então, é importante para quem estiver buscando uma oportunidade não se desespere. Até falaram aqui no chat, a experiência de ser estudante de doutorado e gestante. Primeiro foi um choque, né? Porque eu fiquei muito alegre, eu tenho 3 filhas, tá, gente? Então foi a terceira, imagina. O que foi fazer um doutorado com 3 filhas, né? Então quando eu defendi, ela já estava, eu acho que era de braço ainda, eu acho que era. Foi 2011, ela tinha 1 ano e pouco, ela é de 2011. Isso mesmo. Então, mas é a questão da resiliência, né? A gente enfrentando. O foco era terminar esse doutorado, porque eu sempre acreditei que a área acadêmica na minha vida ia trazer sempre boas oportunidades. E isso aconteceu. Eu não tive receio de ir para o exterior e voltar, porque eu sabia que eu tinha uma qualificação. Eu era mestre, eu já era professora lá. E quando chegou, quer dizer, eu voltei em 2008, eu defendi em 2012. Né? Então, não pedi prorrogação, não, fui fazendo. Dentro do prazo, né? Eu acho que essas dificuldades e essas pedras que a gente pode encontrar no caminho, a gente deve aproveitar para subir nelas, né? Ter força e ir atrás do objetivo. É aquilo que eu quero, então vamos lá conseguir. Isso mesmo. Então, eu queria perguntar para você, você conhecia alguém que era vinculado a essa instituição ou diretamente ou alguém te colocou em contato com essa instituição onde você identificou as díades? Eu conhecia uma pessoa, né, que conhecia a presidente da instituição, né, então me colocou em contato com ela, e assim, foi algo que aconteceu muito rápido, né, e na outra semana eu já estava numa reunião da associação me apresentando, né, expondo os objetivos, o que é que eu pretendia, então foi muito rápido. Inclusive, essas meninas dessa associação já foram alunas minhas numa pós-graduação sobre o autismo, porque são mães que sempre buscam, como eu falei, né? Essa qualificação. Uma delas falou até que ia estar aqui, eu até estava procurando o nome dela, mas não estou vendo. Então, você teve que estudar o autismo, você teve que conhecer as características da criança autista, você teve que estudar sobre as relações familiares para ser capaz de ir no campo e saber o que você tinha que olhar, não é isso? Isso, com certeza, Winds. Uma trajetória aí, né? Muito preparo, né? E era um desafio, porque eu não vim da área da psicologia de raiz, né? Eu estava chegando em uma área tecnológica, então foi um desafio. Então, nas disciplinas, eu tenho que estar sempre, né? E muito ligada ao núcleo da minha orientadora, para eu conseguir ter acesso a todos os trabalhos que já foram desenvolvidos, na mesma linha, né? Trabalhando com essa interação, né, a perspectiva da interação social dos estudiosos da linguagem, que era algo novo para mim,
né? E foi um desafio. E mencionando também sobre a coleta, essa questão de ter cuidado com esse viés, porque eu era que estava filmando, né? E eu tinha que estar o mais transparente, invisível possível, né? Se isso fosse possível, né? E eu lembro que teve uma vez que eu estava com a barriga muito grande e fui ali para Mangabeira, eu moro em Manaíra, aqui, né? Um bairro já bem distante. E quando eu cheguei lá, a criança ficou o tempo todo brincando com a câmera. Naquela época era câmera, ainda era com CDzinho. E eu olhava assim, ele brincando, e eu brincando, ganhando intimidade com ele também, conversando, querendo entender também aquele universo da criança autista. Mas aquele dia a minha filmagem não foi válida para o estudo, mas foi válida para mim, né? Enquanto elementos, né? Mas assim, eu tive que descartar, né? Aquele momento, porque estava enviesado, porque ele estava interagindo mais comigo e com a câmera do que com a mãe propriamente dita. Então, são situações que vão acontecendo quando a gente trabalha no campo, né? Então, eu tive que marcar outro dia para ir fazer novamente a filmagem, né? E ele já estava familiarizado com a câmera. Eu deixei ele brincar bem muito naquele dia, para no próximo já não ser novidade e ele conseguir me deixar filmar. Né? Então, mas eu queria saber quanto tempo você fez de observação. O tempo, eu já não me recordo assim exatamente o índice. Eu começava na entrevista semi-estruturada, né? Quando eu estava conversando com aquela mãe, eu já ia ficando de olho nos comportamentos da criança, era na casa dela, né? Eu pedia para ir à casa da pessoa, né? E conversava, então eu já ia começando a observar, né? Eu apliquei também um CARS que me deu, né? Aquele instrumento que me dá um nível desse autismo, até para eu conseguir entender aquela criança que eu ia trabalhar. Né? Lembrando que eu também fiz um estudo piloto, tá? Eu não comentei aí, mas eu tive que fazer um piloto porque eu tinha muito receio. É como você diz, a antecipação, né? Eu precisei fazer um estudo piloto, né? A gente sabe que o estudo piloto não é considerado depois na amostra, né? Então eu fiz esse estudo piloto para eu conhecer melhor o que é que vinha dali na frente, né? E eu lembro que minha orientadora queria 6 dias. Mas, assim, tiveram problemas de saúde em 2 dias. Um dos meninos foi fazer um exame e não estava nada bem. E teve um dia que eu disse a ela, olha, professora, sinto muito, mas vão ser 4, porque só um já dava um doutorado. Porque você lembra, né, e está vendo aqui, recordando, quantos instrumentos, um estudo muito complexo. Muito e complexo. O autismo, cada dia de daquela era um universo particular. Né? Então, eu disse, chegou um tempo que eu disse, olha, vamos fazer com 4, que eu acho que é o suficiente, né? E lembrando também que foram 4 meninos, né? Porque a gente sabe que a prevalência do autismo é maior em meninos, por isso que a cor é azul, né? O autismo... Eu queria te perguntar como que você teve acesso a essa escala Childhood Autism Rate Scale? Foi no seu estudo sobre o autismo? Foi no estudo que a gente procurou um instrumento e que eu pudesse aplicar, né? Porque ele pode ser aplicado por uma pessoa que não seja psicóloga, né? E você vai aplicar ele com o pai ou o cuidador daquela criança que conhece, né? E são algumas questões, né? Ele faz isso, ele faz aquilo, né? E você vai pontuando, né? Para no final você ter, né? Um grau, né? Que ótimo. Então a gente procurou, né, se instrumentalizar, né, do máximo assim de instrumentos que a gente pudesse, né? E eu sou muito assim, né? Eu digo, vamos fazer um software, vamos, a gente faz, aí vamos fazer uma coletânea. Eu acho que talvez nem precisasse, né? Mas vinha dentro de mim aquele desejo de fazer. Né? E assim a gente está com planos, né? Eu tenho esse núcleo de tecnologia assistiva, né, que muito me impressionou uma faculdade particular abraçar uma ideia dessa, mas quem está à frente como pró-reitor é uma pessoa que teve contato comigo no doutorado, então conhece meu trabalho, né? Então, quando eu apresentei, ela disse, não, vamos investir. A gente comprou algumas tecnologias que eu trabalhei com elas em Portugal, e a gente pretende, né, fazer, inclusive tem algumas meninas aqui do núcleo, eu acho que tem Miriam, Luciana, Lúcia, que foram convidadas para estar aqui conosco, certo? E é muito bom, né, poder levar para elas, né, esse gosto pela pesquisa, né, pelos estudos, né, com as pessoas com deficiência. Com né? certeza.
voltando aqui, eu estou fazendo fotos também daqui do encontro. Você tinha um universo imenso de dados, né? Como que você organizou esses dados fisicamente? Porque você tinha entrevista, você tinha observação e você tinha filme. São 3 coisas diferentes. Então, anotações, gravações e filme. Como que você organizou isso fisicamente? Fez. Isso, a gente foi organizando tudo usando muito o computador, as ferramentas, né, que a gente tinha para organizar isso tudo. Era um volume muito grande e essa questão da filmagem, Windows, é muito detalhista, é segundo a segundo, né? Você tem que categorizar cada, né, gesto, cada informação. Então, o que a gente tinha ali de 10 minutos de cada sessão se transformava em horas de trabalho, né, de transcrição disso tudo. Né? Então, foi um trabalho bem... E eu lembro que uma vez eu tive um problema com o CD, Windows. Uma vez o CD, quando eu filmei, ele não conseguiu, que a câmera, né, a câmera de CD que eu filmava, ela tinha que fazer... quando terminava, ela tinha que fechar, como se diz assim, a gravação. E ela não conseguiu. Minha câmera deu problema e eu tive que ir para um técnico, rodar atrás de uma pessoa para eu não perder a coleta que eu tinha feito. Olha só. Né? Então, foi uma questão... E era algo que eu não conhecia, como você falou, eu não conhecia essa metodologia, né, de filmagem e transcrição dessas entrevistas. Então, era algo que era feito no núcleo, que eu fazia parte, né? Que a gente, geralmente, nas federais, a gente tem os núcleos, né? E a gente vai adentrando naquele universo, né? Por exemplo, minha primeira escolha não era autismo, eu pensava em trabalhar com síndrome de Down, né? Mas a orientadora, não, vamos para o autismo, e eu... tá bom, né? E sempre aberta aos desafios, né? E essa metodologia fílmica, né? Eu fui aprendendo justamente com os colegas, né? Do núcleo, para ir tentando, né, entender como é que essa questão funcionava, né? Mas olha, eu acho que foi isso. Tem aqui, eu vou ler alguns comentários e tem uma pergunta da Maria de Fátima, professora, parabéns. Professora Ana Flávia, gostei de sua atitude de buscar novos conhecimentos fora da área que você obteve na graduação. Isso nos mostra como os conhecimentos interagem. O Alexson diz, sair da caixinha, perfeito, é necessário para a nossa formação como profissional. O Rodrigo perguntou o seguinte, se você fez uma articulação, né, de que forma você articulou a teoria da linguagem de Vygotsky, se ela ajudou você a fazer os softwares. E o Manuel Rodrigues perguntou como a ZDP, a zona de proximal, né, de Vygotsky, muito usada em educação, se contribuiu para a sua pesquisa. Sim. Foi fundamental, né, o entendimento aí de Vygotsky, essa questão da interação, como eu mostrei, né, no gráfico ali, porque foi o seguinte, depois que eu tinha entrevistado a criança e a mãe, né, e tinha conhecido aquele universo, e tinha visto as duas brincando, né, nas 2 sessões, eu parei para fazer o software. Então, eu tinha que considerar o nível de desenvolvimento daquela criança e como é que eu poderia usar essa zona de desenvolvimento proximal para fazer com que esse programa que foi feito tivesse elementos para que aquele mediador puxasse aquela criança para um desenvolvimento, né? Porque se a criança tinha um repertório, eu tinha que colocar no software um repertório naquele nível e um pouco mais do que isso, né? Então, essa é a maior contribuição de Vygotsky, nesse sentido, né? Da gente ter estímulos, ver o desenvolvimento que ela tinha e como é que o software podia estimular mais um pouco, né? Por exemplo, se aquela criança só tinha um entendimento do som do animal, né? Cachorro, au, 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 como eu mostrei, eu claro, queria colocar ali as letras da palavra. Ah, mas a criança não lê, não é verbal. Sim, mas nós devemos, né, subentender que esses elementos vão levar a um maior desenvolvimento daquela criança, seguindo aí as orientações de Vygotsky, né? Então, foi muito bom. Perguntou, professora Ana, esse software foi você que desenvolveu ou outro desenvolvedor projetou e implementou? Eu vou escrever os nomes aqui.
Isso, respondendo essa questão, Inês, fui eu mesma que desenvolvi, eu utilizei o PowerPoint. Eu tinha experiência com alguns programas, né, porque eu já tinha trabalhado em coletânea de software no mestrado lá em Portugal, e eu busquei uma ferramenta simples, intuitiva, que a mãe conseguisse usar de uma forma tranquila, que eu também não tivesse dificuldade em instalar no computador dela, né? Porque ela tinha que ter um computador em casa, era um dos critérios também de inclusão, então eu não poderia perder o foco do meu trabalho com algo muito complexo que, né, me trouxesse uma dor de cabeça aí na parte de coleta. Mas eu fiz algo, dividi em 6 botõezinhos, causa e efeito, você clica e tem uma música, um som, né, mediante, né, o conhecimento daquela criança, certo? E o Indes, eu queria só partilhar aqui com todos o prazer que eu tenho de ter o Indes aí nessa minha trajetória de pesquisadora, né? Porque esse network é muito importante e o Indes, minha gente, juntem-se a ela, porque ela é uma pessoa que o que ela puder indicar. Você lembra, você me indicou para uma consultoria da mesa digital da Positivo? Linda, Você lembra positivo. disso? Foi para Curitiba. E tantas participações, você sempre me convidava quando era palestra, você me chamava, lá na Federal, projeto de extensão que a gente trabalhou, né? Então, eu não era da Federal, mas colaborei intensivamente, né? Em cursos ali, em EAD e tudo. Então, o Índice é uma pessoa que está sempre aberta, o que ela puder fazer, né? Quando ela conhece a gente, sabe das nossas habilidades, das nossas competências, então ela é a maior motivadora. E eu lembro de uma vez, Windes, que eu estava recém-chegada em Portugal e você ia dar uma palestra em Coimbra. Coimbra. Eu morava em Vila Real e eu peguei o ônibus e fui ver o Windes palestrar. Foi muito bacana, né? Foi. Eu fui de mochilinha nas costas da minha cidade, Era Coimbra, fui ver o Windes. Aí quando eu cheguei lá, eu disse, minha gente, me indica aqui um hotel. Aí a amiga dela, que ela era da Secretaria da Educação, se eu não me engano, Isso lá de era. ela disse, não, você vai ficar lá em casa, que o índio está lá em casa. E a gente teve uma noite bem agradável, com vinho, né, que estavam na época da coleta do vinho, né, do porto, da Lá é colheita, lindo, e foi assim, tem lembranças muito boas, né, né? e assim, agora, né, há pouco tempo eu recebi esse convite e estou lá no grupo do Science, né, bebendo também dessa fonte, porque eu acho que é algo que a gente está sempre se alimentando, né, Grupo do que você falou? Grupo do O grupo, seu grupo lá do papo, tá? Então, gente, um beijo no coração, abraço a todos, especial para minha orientadora de TCC, a doutora Ana Flávia, é da sua estudante, Duda.